Fala, galera! Fala, Sheila, sempre aí. Deixa eu colocar aqui o comentário aqui, galera. Doutor Cainha já chegou, já dá um oi aí, doutor. Eu já me adiciona aí, que eu já... Bora lotar essa live, hein? Porque o que tem de gente me perguntando sobre transformação de clínica e hospital, hein? Bora! Transformação de clínica em hospital. Publicar. Deixa eu deixar ela travada aqui. Fixar. Bora. Chama aí, doutor, por favor, e a gente já começa. O pessoal tá doido pra entender isso aí, hein? Deixa eu colocar um suporte aqui que tá muito baixo. Me chama na conexão aí, doutor, por favor. Ver solicitação ao vivo. Boa, doutor Caian, tudo firme? Boa noite, boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo firme, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera para ficar aqui bonito também, porque o senhor tá todo aí engravatado. Tem que estar na estica também, né, pô? Não, é que, veja bem, eu atendo muitas clínicas médicas e odontológicas todo dia, então eu fico sentado conversando com as clínicas. Nós estamos falando, então, hoje falamos de notas fiscais, de contrato social, de objeto social, da equiparação das clínicas da equiparação das clínicas médicas à mesma base de cálculo do hospital, clínicas odontológicas, tá? Então, gostaria de agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui conversando contigo, conversando com os teus seguidores aí a respeito de clínicas Boa. médicas, clínicas odontológicas, redução fiscal, equiparação das clínicas médicas à mesma base de cálculo de hospital, né? Essa questão da transformação, de como tudo isso Legal. ocorre, tá? Eu fiz uma divisão, um passo a passo, para até a gente poder utilizar essa live aqui, porque como é uma dúvida, doutor, eu vou te falar que é uma dúvida muito recorrente dos contadores, como ele conseguir um parceiro para conseguir fazer esse processo, o que ele tem que fazer. Então, eu vou vou fazer algumas perguntas do passo a passo, pelo menos na minha cabeça, seria os pontos, o passo a passo para você fazer todo o processo de transformação até você chegar no benefício fiscal. E aí a gente vai ressaltando esses pontos e você vai explicando. Pode ser? Pode. Eu fico à Legal. disposição. A gente Legal. também, eu posso também explicando outras situações, que nós temos muitas especialidades que nós atendemos, tá? Nós atendemos, para vocês terem uma ideia, cardiologia, oncologia, traumatologia, oftalmologia, anestesia, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica. Então, nós temos uma infinidade aí de várias especialidades que atendemos e a gente tem muita expertise nessa questão, né? Porque cada clínica tem as suas minúcias, digamos assim, as suas particularidades. Legal. Bom, primeiro apresenta o Dr. Caian, apresenta seu escritório, qual é a sua especialidade, e aí depois a gente vai seguindo no passo a passo. Perfeito. Então, boa noite a todos. Meu nome é Caian Vargas, eu sou advogado, sou um dos sócios da RCB Consultoria. O nosso escritório é quase que 99,9% voltado para o tributário. Nós atendemos full service no escritório, mas principalmente estamos com os olhos no tributário, com os pés bem fincados no tributário, tá? Então, aqui dentro do escritório, nós estamos sediados em Caxias do Sul e no nosso escritório nós atendemos clínicas médicas. Eu sou um dos sócios que atende somente clínica médica odontológica e também a questão de hospital, que nós atendemos também hospitais. E eu tenho outros sócios que atendem outras áreas, outras especialidades. Então, nós temos indústria metalmecânica, nós temos supermercados, nós temos concessionárias, nós temos também a área da saúde, nós temos moveleiras, atendemos dezenas de moveleiras aqui. Nós temos um polo metalmecânico e das moveleiras muito forte aqui, pulsante aqui na Serra Gaúcha, e atendemos esse pessoal. E o nosso escritório
fica sediado então em Caxias do Sul, tá? E principalmente com foco no tributário, é o que nós mais fazemos aqui, o que fazemos de melhor. Legal, legal. Bom, a primeira pergunta aqui, eu sempre gosto, né? Porque de fazer assim, doutor, e aí você também, se for me cortando, não tem problema. Eu sempre gosto de trazer conteúdo prático, até peço autorização depois para a gente deixar disponível no YouTube, no Instagram, porque eu gosto sempre de fazer o passo a passo, porque a galera, algumas vezes a gente começa a conversar e a gente já começa a se dissipa, vai do primeiro passo para o quinto, depois volta para o primeiro. Então, qual que seria a minha primeira pergunta? Que normalmente é o que acontece com o contador. Bruno, eu li uma notícia que clínicas médicas podem ser transformadas em hospital. O que você identifica numa clínica? A primeira pergunta é o que você identifica numa clínica que ela pode sim ou pode não ser transformada em equiparada ao hospital? Qual é o primeiro ponto que você analisa numa clínica? É a estrutura? É o societário? É o tributário? O que você faz primeiro? Então, para a gente poder transformar uma clínica, na realidade, a gente precisa equiparar a clínica à mesma base de cálculo do hospital. A gente submeter ao crivo do judiciário para que o judiciário nos dê a chancela, nos dê o aval, digamos assim, para tu usufruir de benefício fiscal dado por duas leis, tá? São a 9249 de 95 e a 11727 de 2008. São essas duas leis que elas nos dão norte para a gente poder pleitear o benefício fiscal. O que a gente olha sempre na clínica e fundamental, sempre ressalto isso também para os contadores que nós conversamos. A clínica precisa preencher uns requisitos de lei, da 9249 de 95 e da 11727 de 2008. Então, vamos traçar primeiramente um panorama para a gente entender a questão da 9249 de 95 e depois a gente fala também da 11727. Legal, a 9249 de 95... A 9249 de 95, ela equiparou basicamente, ela chegou e trouxe o benefício fiscal, ela deu o benefício fiscal para todas as clínicas médicas, ela deu o benefício fiscal para todo mundo, tá? Então, o contador olhou assim, olha que interessante, vocês têm direito ao benefício fiscal aqui, de reduzir a tua base de cálculo, desde que esteja no lucro presumido, para 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social. O que ocorreu? Lá naquela época, já em 96, 97, 98, isso aí começou, essa discussão foi parar na justiça, em função de quê? A Receita Federal começou a editar várias ienes dificultando o acesso ao benefício fiscal dado pela União Federal pela 9249 de 95. Então, simplesmente essa discussão foi parar na justiça, no judiciário, na Justiça Federal, através de mandado de segurança, onde simplesmente as clínicas discutiam por que elas tinham que discutir essa questão se a 9249 de 95 já te dava o benefício e a Receita Federal, veja bem, a União Federal dava de uma mão e a Receita Federal tirava da outra. Tá? Então essa discussão foi parar no judiciário e no primeiro momento tu tinha 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Tá? E a partir lá, em meados de 2007, 2008, começou a pacificar. O que ficou pacificado e, principalmente, a 11727, ela editou o artigo 15 da 9249 de 95. A 11727 foi um divisor de águas. Tá? Por quê? Ela colocou vários requisitos que as clínicas precisam preencher para poder pleitear o benefício fiscal. E ela deixou o rol bem enxuto, é um rol bem taxativo lá, que algumas clínicas hoje podem simplesmente estar no lucro presumido na forma da sociedade empresária, junta comercial, e já usufruir automaticamente do benefício. Sem processo judicial. Sem processo judicial. Quais são as clínicas hoje que podem usufruir automaticamente do benefício? Clínicas médicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas, patologia e citopatologia e medicina nuclear. Estas clínicas, desde que estejam, isto foi o divisor de águas, desde que estejam no lucro presumido, na forma de sociedade empresária, registrado na junta comercial e ter alvará sanitário. Isto é o requisito das clínicas hoje, tanto é que muitos laboratórios e muitas clínicas, antes de 2009, antes da 11727, estavam com o SS registradas no cartório. Tá? E aí eles estavam, aí simplesmente recolhiam ISS QN cota fixa,
estavam com a base de cálculo 32%, e o contador, o que o contador viu? O contador viu uma oportunidade junto ao seu cliente de falar assim, olha só que interessante, chegou uma lei aqui que nos dá, eu fiz os cálculos aqui, e nós ganhamos de um lado e perdemos do outro, mas nós mais ganhamos do que perdemos, em função da redução do imposto de renda e contribuição social, tá? Mas vamos perder da questão do ISSQN cota fixa, que o ISSQN irá para a Receita Bruta, entendeu? Então, dependendo do município, eu não digo que fica elas por elas, digamos assim, mas dependendo do município, realmente o ISSQN, em muitos municípios, o ISSQN é um sócio da clínica, porque as alíquotas variam de 2% a 5%, estabelecidas de 2% a 5%, então tem município aí que o ISSQN está 4%, está 5%, então realmente é de se pensar se vale a pena mudar para a junta comercial, pleitear o benefício e ficar no ISSQN, de Receita Bruta. Tá? A gente já vai chegar no ISSQN, depois que eu vou compartilhar com vocês uma questão muito interessante do ISSQN, do benefício fiscal também. Então, veja só, os requisitos fundamentais posteriores a 11727 de 2008 é o quê? A clínica precisa estar na junta comercial, na forma de sociedade empresária, ter alvará sanitário, tá? E a clínica precisa ter exames, procedimentos e ou cirurgias. Veja que é bem interessante esse ponto, e eu ressalto essa questão muito para os clientes, para os contadores e médicos que eu converso. Os procedimentos realizados, eles não precisam ser realizados dentro da clínica, eles podem ser realizados fora da clínica. Vou dar um exemplo. É uma outra dúvida comum, né? Vou te dar um exemplo. Muitos contadores conversam comigo, principalmente São Paulo e outras regiões, que eles têm um entendimento voltado bem para a receita, tá? E eles perguntam assim, não, mas ele presta serviço só no bloco cirúrgico. E para mim não tem problema nenhum, para o judiciário, principalmente para o judiciário não tem problema nenhum. Veja que interessante. As clínicas de anestesia, o anestesista presta procedimento somente no bloco cirúrgico. Tá? E eles têm direito ao benefício fiscal das reduções de imposto de renda e contribuição social, desde que, claro, preenche os requisitos, como eu falei antes. Junta comercial, sociedade empresária, ter alvará sanitário, tá? E ter procedimento. No caso do anestesista, é um procedimento anestesiológico. Tá? Então, eles têm procedimento. Vamos agora falar de outras especialidades. Só para a gente colocar aqui. Então, primeiro passo, você chegou na clínica, obviamente, né? A gente tem as questões iniciais, que é ser uma sociedade empresária, atender, ter uma vigilância sanitária e ter, obviamente, cirurgias dentro do seu quadro de serviços ali. Senão não faria sentido. Ele só tem só consulta? Isso é uma pergunta muito comum. Bruno, meu cliente só faz consulta. Faz sentido fazer esse processo de transformação? Não, não faz, porque consulta não entraria nesse benefício fiscal. Correto pensar assim, doutor? Isso aí, então. A gente sempre analisa, veja bem, a gente sempre analisa se a clínica tem exames, procedimentos e ou cirurgias, tá? Exames, procedimentos e cirurgias. Nós sempre analisamos isso. Só consultas não dá. Por quê? Porque o benefício fiscal não faria sentido tu mudar, tá? Porque seria em vão, digamos assim. O benefício fiscal, ele proporciona as reduções de imposto de renda e contribuição social apenas para exames, procedimentos e cirurgias. As consultas continuam na base cheia, na base de 32%. Não tem como reduzir, e o benefício fiscal ele menciona, ele deixa expresso, e também o entendimento da União Federal é de que as consultas não entram nesse benefício. Então, veja bem, e chega para mim bastante clínica de psiquiatria, psiquiatria até agora tem uns julgados no TRF4 aqui que dá para ganhar, tá? Que a União não está recorrendo mais. Mas psicologia, dermatologia, olha que ponto interessante. Dermatologia, por si só, é mais difícil ganhar o benefício. Mas nós temos clínicas que normalmente são clínicas de cirurgia e dermatologia. Aí tu consegue, em função que o que puxa o benefício é uma cirurgia plástica, tá? Sim. É óbvio que, por exemplo, os pequenos procedimentos dermatológicos, esses não entram porque ele não tem um cunho mais hospitalar, tá?
Mas tu Sim. pode pleitear o benefício tranquilamente, tu vai ganhar junto, sim, mas o interessante é que esteja vinculado a alguma questão de uma cirurgia plástica. A gente sempre ressalta isso, tá? Então, porque a Sim. dermatologia se só é mais difícil. Outro ponto interessante é que quando eu vou conversar com cardiologistas, muitos cardiologistas que fazem exames de cardiologia, o ecodoppler, o Holter, o mapa 24 horas, teste ergométrico, eletrocardiograma, eles têm direito, e o que mais fazem, às vezes, na clínica, e eles têm direito a todo esse benefício, eles têm todos esses exames que eles realizam, eles têm direito a pleitear o benefício fiscal. Eles têm direito. É fundamental isso aí. Muitos contadores acham que não dá, porque ele realiza esses exames, mas dá. Fundamental Tá, isso. E tá. tem uma questão, um ponto, por favor, pode falar. Não, é só uma dúvida. Que isso também é muito comum. Que até das pessoas que estão aqui na live perguntou. Tem que ter. Eu tenho um cliente, por exemplo, abrir uma PJ médica, um anestesista, que isso é muito comum. Abre no endereço residencial, que algumas vezes não vai ter vigilância sanitária necessária para esse CNPJ. No caso, ele já não se enquadraria porque ele não tem a vigilância sanitária. É isso? Não, E ele presta serviço no temos, hospital, fatura 30, tá. 40 mil dentro desse CNPJ. Eu tenho vários casos, tem casos em Curitiba que é assim, tem casos em São Paulo, no Rio, é uma questão que isso aí replica para todo o Brasil. Muitos não têm, eles só têm o alvará de funcionamento, eles não têm o alvará sanitário, tá? Então, o que acontece? O alvará sanitário, ele te dá uma celeridade maior no processo. É interessante quando a gente vai conversar com o cliente, verificar. Eu sempre pergunto, e é sempre, digamos assim, o cara crachá, eu sempre verifico se tem os requisitos. Por quê? O alvará, a União, quando vai contestar, ela já pergunta se tem o alvará sanitário. Ela já quer que mostre o alvará sanitário, que junte no processo, para dar uma celeridade maior, entendeu? Tá. Veja bem, É o vigilante sanitário. se não tem o alvará sanitário, tu pode ingressar com benefício, mas eu acho bem melhor a gente poder mensurar essa questão dos riscos da sucumbência. Então, entra com mandato de segurança, já tem jurisprudência que mesmo que tu não tenha alvará sanitário, tu tem direito a pleitear o benefício, tu pode pleitear o benefício não tendo alvará sanitário, mas o teu processo ele Demora durará um mais. pouco mais, demora mais. Tá. Então, para te ter uma Legal. ideia, com o alvará sanitário, aqui no sul, então pegamos o TRF4, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos trânsito em julgado em 7 meses. Tá? Já sem o alvará sanitário, demora um pouco mais. Vai ter uma discussão e vai ir para segundo grau. Tá? Fatalmente vai ter isso. Tá. Então, muito bem. Então, a gente está com os dois casos. Tanto o CNPJ médico, clínica médica, a gente tem o caso que a gente chama de PJ médico, que o cara vai e presta serviço. Para trazer celeridade no processo, o ideal é que se tenha uma vigilância sanitária. Tem que ter algum KNAI específico, algum item específico para que essa vigilância sanitária possa ser adequada ou não? Pode ser a vigilância sanitária mais branda, tem que ser uma mais complexa? Existe algum mais específico que você sugere ou não? Tem os KNAIs específicos e a gente verifica principalmente a especialidade do médico. Tá? A gente verifica, tem KNAI específico. Obviamente, tu vai pegar uma clínica odontológica, já tem o KNAI específico para a clínica odontológica. Mas olha só que interessante. Eu já encontrei clínicas odontológicas que agora as clínicas estão recolhendo, elas têm que recolher sempre os impostos e eles estão tendo a questão da maquininha de cartão de crédito. Tá. Né? E tem clínicas que colocam no KNAI alguma situação de mercantil, alguma situação mais mercantil no KNAI específico para arrendamento mercantil, para questões de financiamento, tá? Para a maquininha. Então, o que ocorre? Isso aí não pode constar no KNAI. No KNAI tem que constar a tua atividade. Tá? Então, se a tua atividade, tu bota na atividade preponderante junto ao cartão CNPJ lá, tu coloca realização estrutura para realização de procedimentos médicos, tá? E aí depois tu coloca no segundo, no secundário, tu coloca restrita a consultas, tá?
Porque um é para receita consultas e o outro é para mostrar que tu tem procedimento, que tu presta procedimentos, exames, e se tu, Sim. principalmente, tem clínicas odontológicas que elas têm o procedimento de raio-x e não colocam no KINAI. Tá. Que é E é interessante. 8630-502, se não me engano. Eu tenho todos os KINAIs. Aqui eu teria que só dar uma puxada aqui, deixa eu ver. Ó, quer ver? Eu tenho aqui, ó, 050 Ortopen. Vou já te falar agora. CNPJ. Se eu não me engano, é esse o que você está falando, cirurgia. Atividade 8630-502. Atividade médica ambulatorial com recurso para realização de exames complementares. Isso, e 8630-503 também, que aí normalmente as clínicas, eu tenho muitas clínicas que estão 8630-503 em função da atividade médica ambulatorial restrita a consultas, que muitas colocam isso aí também. Então, assim, ó, tu pode colocar os dois KINAIs e depois, se tu tiver mais algum serviço, principalmente para clínica odontológica, aí tu vai colocando, tu vai adicionando, porque aí, veja bem, nós estamos colocando KINAIs que são representados dentro da tua clínica. Tu tem esses KINAIs, tu tem esses exames, tu tens esses procedimentos e cirurgias. Exato. Não importa, mas fundamental, não importa se são realizados dentro da clínica. Exato. Tá? Eu tenho, por exemplo, oftalmologia. Oftalmologia tem muitos exames oftalmológicos, mapeamento de retina, paquimetria, campimetria computadorizada. E esses exames também são realizados dentro da clínica e tem as cirurgias fora da clínica. Tá? Exato. E eles também têm direito ao benefício. Exato. E isso é muito comum, porque normalmente, olha que legal, hein, gente? Então, o doutor está dando aqui praticamente o caminho da luz para todo mundo. Primeiro passo que ele analisa, tem que ser clínicas médicas, PJs médicas, que fazem, obviamente, atividades de cirurgia, procedimentos e exames. Tem que estar registrado como sociedade empresária e tem que ter vigilância sanitária. Puxando a vigilância sanitária, atrelada aos KINAIs 8630, 502 e 503. Então, você pegou um case ali dentro do seu escritório. Algumas vezes só está lá, atividades de fisioterapia. O cara é sociedade empresária e tem vigilância. O que você faz? Faz alteração contratual, inclui os novos KINAIs 502, 503, que aí você já começou o primeiro passo a fazer o processo de transformação de clínica equiparada ao hospital. Bruno, o meu cliente, ele faz serviços dentro da clínica e também faz serviço fora da clínica, porque isso é muito comum em clínicas médicas. Ele presta serviço dentro de hospitais. Pode? Pode também, você considera como um globalizado e vai fazer o cálculo. Isso, doutor? Pode também, perfeito. É importante também a gente frisar a questão, tá? Cabe destacar sempre essa situação. A lei, a 9249 de 95 e a 11727 de 2008, elas só mencionam clínicas médicas, laboratórios de análises clínicas, patologia, citopatologia e clínicas médicas de diagnóstico por imagem e medicina nuclear. Somente estas podem usufruir do benefício automaticamente. sem precisar entrar com processo. Todas as outras clínicas, sempre eu ressalto isso para as clínicas. Hoje até vem uma clínica conversar comigo, de Brasília, tá? Uma clínica odontológica. Todas as outras clínicas não podem usufruir do benefício automaticamente, elas não podem reduzir. Principalmente, tem todo esse período, digamos que a clínica reduza, eu já estou utilizando, não tem risco, não tem risco. É fundamental que o contador e que o advogado também fale, explique para ele, olha, tem risco se tu fizer por conta, porque a União pode deixar passar 1, 2, 3 anos e te autuar, o auto de infração, 150% de multa, e este valor que até então tu estava economizando de 100 mil reais por ano, 200 mil, 300 mil, 500 mil, esse valor rapidamente se transforma em 300 mil, 400 mil, 500 mil, 1 milhão. Exato. E aí tu fica com uma discussão eterna junto à Receita, fica com uma discussão na Receita Federal e depois ainda tu vai ter que entrar com o processo e pleitear a equiparação da tua clínica. Tu vai ter 2 custos que até então tu achava que estava tudo certo. Exato. Pode falar. Eu prefiro, e eu adoto um tom muito conservador no meu trabalho, tá?
Porque eu preciso sempre mensurar para o meu cliente os riscos e os benefícios que ele vai ter. Então eu não vejo benefício tu correr risco de tu, digamos assim, não dormir tranquilo, tu ter sabe aquele sono profundo que a gente dorme, aquele sono REM, entendeu? O empresário que já está usufruindo do benefício e não pleiteou judicialmente, ele tem um sono leve. Qualquer coisinha já acorda ele. Porque ele sempre acha que, mas esse ano, será que vai me pegar a receita? Será que vai dar algum problema? Então, eu junto aos meus clientes e nosso escritório aqui, nós temos um tom muito conservador. É isso que a gente adota para não correr risco. Doutor, duas perguntas que até o pessoal fez. Só para você repetir novamente a lei, só para o... Então, são duas leis, tá? Primeiro é a 9249 de 95 e a segunda é a 11727 de 2008. 727 de 2008. Legal. Outra pergunta muito comum que o pessoal faz. É necessário quando você faz... Galera, antes de falar o que eu vou falar agora, é importante resumir o que a gente está falando, que é um ponto que eu sempre bato na tecla. Nós, como contadores, temos que trazer segurança para o cliente. Não adianta simplesmente você chegar no seu cliente e falar que você trouxe a solução milagrosa, começar a calcular o imposto dele a menor, daqui a 4 anos chega a Receita Federal, bate na porta dele e quem vai ser lembrado, vai ter que ser cobrado, vai ser o contador, né? Porque o contador fez errado. Então, gente, tem que ser feitas as coisas com segurança jurídica. Então, o primeiro ponto que o doutor comentou, só se você puder me repetir, as únicas atividades clínicas que podem ser utilizadas do benefício sem processo judicial não é processo administrativo. Processo judicial são... laboratórios de análises clínicas, patologia e citopatologia e clínicas médicas de diagnóstico por imagem e também tem aquelas clínicas de medicina nuclear, sabe? Aquelas aquelas com oxigênio, eu não me lembro bem o nome específico, mas somente estas clínicas. Essas clínicas, por exemplo, tu resolveu abrir uma clínica de diagnóstico por imagem hoje. Uma clínica de ortopedia. Tá. Resolveu abrir uma clínica de ortopedia hoje. Tu vai abrir a tua clínica já pensando em procurar alguém para poder pleitear o benefício. Tu vai abrir tua clínica como no lucro presumido, na forma de sociedade empresária, com alvará sanitário registrado na junta comercial. Ponto. Base de cálculo 32%. Base de cálculo 32%. Não reduz no primeiro momento. Mas e também, ponto fundamental. Quando tu entra com a ação, a gente já vai chegar lá, mas eu só adiantando. Quando tu entra com a ação, continua pagando o que está pagando e depois, quando tu ganhar, tu vai buscar esse valor. Tá? Recupera. Então, tu recupera, tu não vai perder, vai ter juros para o teu cliente, vai estar tudo certinho. Você mas pega não 20% ali, pô. Isso aí, não corra riscos desnecessários, não há necessidade. Não há necessidade. Tá? Exatamente. Espera e sempre exemplifique para o cliente que se der um problema, tá? Olha, eu vou lavar minhas mãos aqui, tu assina esse documento, fica livre, espontânea vontade tua, porque realmente eu não vou dar o aval para essa questão dessa redução. Exatamente. Tá? Exatamente. Até porque tem uma discussão em Brasília, no STJ, referente das implicações civis e penais do contador que agiu de má fé junto com o cliente. Tá? Então, Sim. sobra para todo mundo. Tá? Exato. A segunda pergunta que eu vou fazer, então, gente, depois vai estar tudo gravado na live, a gente detalha tudo bonitinho, mas existem atividades que você pode sim transformar, alterar basicamente o cálculo, você não precisaria fazer um processo judicial. Todas as outras, clínicas odontológicas, clínicas de ortopedia, enfim, todas as outras clínicas, a não ser essa que o doutor acabou de falar, se não sabe qual é, volta um pouco na live agora que você vai saber quem que ele falou. Elas têm que fazer processo judicial. A minha segunda pergunta seria o seguinte, isso é uma pergunta muito comum também. Bruno, devo incluir nessa clínica aquele KNAI hospitalar, hospital mesmo, atividade hospitalar que existe para conseguir esse benefício ou não é necessário? Já te digo aqui, ó, qual é o KNAI. Tu vai utilizar sempre o 80, um dos que tu pode utilizar, dependendo, obviamente, da tua especialidade, tu pode utilizar o 86 30 501.
tá? Tá. Esse aí com recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos, dependendo da tua especialidade. Vou até dar um exemplo. Clínicas de cirurgia plástica que eles tenham uma cirúrgica, que eles tenham um pronto atendimento assim, eles já podem utilizar. E até te digo, eles quando entrar com o benefício vão ganhar rapidamente, porque eles já têm uma sala de uma cirúrgica, tá? Não tem toda aquela equiparação hospitalar, não tem todo aquele aparato, um hospital, digamos assim, mas eles prestam um serviço mais, digamos assim, de uma cirurgia maior, mais complexa. Esse que é bem hospitalar, 8610, 101, que é atividade, atendimento hospitalar, não se enquadraria porque ela não é um hospital, ela é equiparada ao hospital, seria esse entendimento. Eu já peguei clínicas que têm esse 810, 101. Atividade de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento em urgências. Veja bem, as clínicas, teoricamente, tu vai ver, elas têm esse atendimento, elas têm um atendimento hospitalar, tá? Principalmente tu vai em uma clínica de traumatologia. Tem clínicas aqui de traumatologia que até, veja bem, elas não estão equiparadas porque elas estão no lucro real, em função dos gastos. Tem muitos gastos, são clínicas grandes, assim, eles têm muitos insumos, e aí elas estão equiparadas, elas não estão equiparadas porque elas estão no lucro real, tá? Não podem pleitear o benefício, porque tem que estar no lucro presumido. Presume-se o lucro. Mas ela está nessa questão do hospital. Ela tem o 810, 101, 8610, 101. Mas isso não é, por exemplo, necessário para que seja feito o processo judicial. Desde que ele tenha algum dos 502, 503, 501, 502, 503, já dá para dar entrada no processo, desde que tenha vigilância, sociedade empresária e faça cirurgias, procedimentos. Mas, legal. Importante, vamos acrescentar, vamos aprofundar mais essa questão aí dos requisitos, tá? Que veja bem, nós temos, além desses requisitos, que eu volto a falar então, sociedade empresária, junta comercial, estar no lucro presumido, ter alvará sanitário. A clínica também precisa ter um objeto adequado à sua prestação de serviço. Eu vejo muitos objetos sociais que só coloca lá prestação de serviços médicos. E aí tu vai pleitear um benefício, tá? Eu vi várias clínicas que perderam o processo, foram me procurar em função de que realmente não ganharam. Por quê? Porque não ficou perfeitamente demonstrado que a clínica era uma clínica de cirurgia plástica, era uma clínica de anestesia, era uma clínica de oftalmologia, uma clínica de cardiologia, que ela tinha exames, procedimentos e cirurgias, e ela prestava isso. E se tu iria ver nas notas fiscais, e eu digo e faço uma ressalva e até vou fazer uma pergunta aqui. Normalmente, as clínicas médicas e odontológicas as suas notas fiscais estão apenas como serviços médicos prestados, correto? Normalmente é assim. Normalmente é assim. Então, digo desde já agora para vocês, comecem a discriminar as suas notas. Comecem a discriminar as suas notas. Coloquem o que é consulta, o que é procedimento, o que é cirurgia, o que é exame. Coloquem essa nota. Tá? Por quê? Porque essa nota agora, de repente, tu não olha para o passado. O passado, digamos assim, o passado é atraente para nós advogados. Tá? A gente flerta muito com o passado, porque nós advogados gostamos de buscar os últimos 5 anos e realmente vem valores mais expressivos. Mas vamos deixar esse flerte, principalmente de nós advogados, do passado, porque muitas vezes a gente não consegue buscar o passado em função de documento de clínica, que não está adequado. Tá? Então, eu prefiro, e eu tenho dezenas de clínicas que eu prefiro deixar o passado, tá? Porque vai ficar uma discussão eterna, a gente não vai ganhar, e é melhor ajustar daqui para frente, para a gente poder pleitear o benefício. Ajustamos daqui para frente a clínica, ajustamos uma série de documentos, para quê? Para ficar cabalmente demonstrado que a clínica realmente faz jus ao benefício e ela tem aqueles procedimentos, cirurgias e exames. Ela presta tudo aquilo. Tá? Então, a gente ajusta tudo agora para pleitear para frente. E explica sempre para o cliente que, olha, deixa o passado, não faz nada no passado que não vale a pena.
Doutor, então, legal, vamos continuar no nosso passo a passo. Você identificou que a clínica é possível, tirando as clínicas que o doutor já explicou, todas as outras, cirurgia odontológica, todas as outras clínicas, via processo judicial. Galera, vamos abaixar um pouco o olho grande, que é fazer tudo você. Vamos conversar com o advogado parceiro, vamos conversar com Vou pagar aqui. Não, por ficar à vontade. Vamos conversar com outras pessoas, para quê? Para que seja feito um processo seguro para o seu cliente. Então, você identificou que faz cirurgia, procedimento, exame, sociedade empresária, vigilância sanitária, ok. Identificou os quinais, ok. Próximo passo, análise do contrato social, que o doutor acabou de comentar. O que tem que estar no KINAI tem que estar no contrato social, porque senão você fica se negando, né? Você fala uma coisa nos KINAIs e fala outra coisa no contrato social. Então, explica um pouquinho o que você entende que seria um contrato social ideal. Bom, nós temos uma expertise muito grande aqui que nós ajustamos o contrato social para a gente poder pleitear o benefício fiscal. Mas veja bem, nós, frente à questão de redução da imposto de renda e contribuição social, que os contadores que estão aqui presentes e também advogados e demais pessoas sabem que antes, até no passado, tu não conseguia ganhar os dois mundos, ou seja, sentar nas duas cadeiras. Quais são as duas cadeiras? Tu ter a redução fiscal do imposto de renda e contribuição social estando no lucro presumido na forma de sociedade empresária e recolher ISSQN por cota fixa. Tá? Sim. Simplesmente as prefeituras te barram este benefício. Ou seja, mesmo que tu preencha os benefícios do Decreto-Lei 406 de 68, tu não ganha nada da prefeitura. A prefeitura diz que tu não pode porque tu é uma sociedade empresária. Então, o que nós fazemos, tá? Nós ajustamos o contrato, nós damos um caráter híbrido no contrato, de que ele fique com caráter de sociedade empresária, mas com peculiaridades de uma sociedade simples, tá? Sem caráter empresarial. É difícil fazer isso? É difícil. Não é fácil, são vários ajustes que nós fazemos. Principalmente, eu vou te dar um exemplo só da questão de filiais, por exemplo. Tá? Filiais nós sacamos fora do contrato. Nós tiramos fora. Nós simplesmente excluímos aquela cláusula de abertura de filiais. Por quê? Porque este contrato, além de nos permitir pleitear o benefício fiscal da redução do imposto de renda e contribuição social, ele precisa estar adequado aos olhos do município para que nos dê o gancho, é um gatilho para a gente poder pleitear o ISSQN sobre cota fixa. Então, vamos lá, agora com um panorama completo. Nós temos redução do imposto de renda e contribuição social, ele sai de uma base, ele sai de 15% de tributação total e vai para mais ou menos 10, 11. E se a gente conseguir a redução também do ISSQN cota fixa, ele vai para 7,93%, 8%. Então, pergunto para ti e também deixo aqui a pergunta. Qual outro segmento que a gente consiga imprimir tamanho e benefício fiscal? Não tem. Se tu vai ver, olha que nós advogamos aqui para várias especialidades. Nós temos, então, como eu falei antes, concessionárias, supermercados, indústria metal mecânica, moveleiras, tudo. E nós estamos sempre atrás de benefício fiscal para poder ajustar e ganhar o benefício fiscal. Mas não tem nenhum que tu sai de 15 e vai para 8, quase que 50% de economia fiscal. E tem uma frase fantástica que um cliente meu falou uma vez que eu estava conversando com ele é um cliente meu de Foz do Iguaçu, ele falou assim: Doutor Caio, eu entendo muito bem o que tu quer fazer aqui, o trabalho que tu quer desenvolver, porque eu entendo que se a gente domar o leão, se eu domar os tributos, se eu conseguir reduzir a minha carga tributária, eu terei aumento de lucro no meu negócio. E isso, a gente sempre conversa com os clientes, tá? Que nós temos 4 pontos fundamentais do nosso trabalho. Ingresso da ação judicial, redução fiscal do imposto de renda, de contribuição social, aumento de lucro no seu negócio e economia fiscal daqui para frente. É isso que nós exemplificamos, ressaltamos para os clientes, tá? É que eles entendam que se tu fizer um planejamento adequado, tu vai poder usufruir de benefício fiscal, digamos assim, para sempre, até que sobrevenha uma nova lei
que, digamos Legislação. assim, é uma nova legislação que ela restringe este benefício ou ajuste esse benefício. Olha, o benefício na realidade agora é só para imposto de renda ou é só para contribuição social. Isso aí pode acontecer. Eu sempre acreditei, inclusive eu estou com um caso agora de uma clínica aqui numa cidade satélite de São Paulo, que é exatamente esse caso. Ela está com uma sociedade uniprofissional, ou seja, ela deixa de recolher o ISS. Então, minha resposta, até porque eu não sabia disso, era que a gente transformaria essa empresa numa sociedade empresária. Obviamente, o benefício passado a gente não conseguiria recuperar, porque você não era sociedade empresária nesse período. Ela perderia o benefício do ISS, ela pagaria 2%, né? Porém, ela vai ganhar a redução tributária de quase 5%, 6% aí do valor do imposto de renda e contribuição social. Então, no caso que você está comentando, é que vocês conseguem também tanto ter o benefício do ISS quanto o benefício do IRCS, é isso? É. A jurisprudência agora, ela, a partir do ano passado, foi pacificado junto ao STJ, tá? Que não importa mais o caráter, se tu tem caráter empresarial ou tu é uma sociedade simples. Então, veja bem, não importa se tu está no cartório ou na junta. O importante é que tu preencha os requisitos do Decreto-Lei 406 de 68. Fundamental, tu tem que preencher esses requisitos para poder fazer a opção. Preenchendo esses requisitos, tu tem a opção junto à prefeitura de reduzir, faz o pedido junto à prefeitura para te pagar sobre cota fixa. Vou te dar um exemplo bem claro. Tá. Nós advogamos por uma franquia conhecida de clínica odontológica, Lógica. tá? E nós ganhamos já o benefício fiscal do imposto de renda e contribuição social e ajustamos também o contrato, tá? Para poder pleitear o ISS-QN sobre cota fixa. Nossa. E ela estando como sociedade empresária. Então, fizemos o pedido administrativo e a prefeitura foi lá, fez a fiscalização e viu realmente que preenchia os requisitos do Decreto-Lei 406 de 68. Então, a clínica pagava mais ou menos 6 mil, 7 mil. A clínica pagava mais ou menos 6 mil, 7 mil por mês. Em cima do faturamento dela, ela pagava 6 mil de ISS-QN. Ela saiu dos 6 mil, 7 mil e ela paga apenas R$700 por profissional. E ela tem só 2 profissionais. Então, ela sai de 7 mil e vai para 7 mil por mês, 6 mil, 7 mil, depende do faturamento, e ela vai agora, e ela está pagando agora 1.428 por mês. Entendi. Então, é um abismo de diferença. Tá? É muita economia fiscal. Um dos motivos, né, que a gente tirou, muitas empresas, pelo menos aqui em São Paulo, que veio a Desup, né, um dos motivos que a gente tirou é que muitas dessas empresas, elas terceirizam a atividade fim. Então, até por conservadorismo, a gente falou, bom, eu acho que vamos brigar pelo benefício do IRCS e a gente volta a pagar ISS. Infelizmente, você vai ter que escolher o que você quer. Você quer o benefício do 5%, ou o benefício de 6%, 7% ou o benefício de 2%? E até por questões de conservadorismo, a gente tirou todas elas da parte de sociedade simples, colocou na sociedade empresária, solicitando benefício de equiparação. Então, foi meio que uma escolha, mas, enfim, acho que é uma conversa que você tem que ter com o cliente nesse momento. Uma pergunta que eu queria fazer, doutor, é o seguinte. Então, a gente falou na análise, falamos nas atividades que precisam de processo judicial, nas que não precisam de processo judicial, falamos do contrato social que tem que estar batendo exatamente com os quinais, falamos dos quinais. Próximo passo, tá? Quanto tempo dura o processo judicial? E depois eu vou te perguntar das notas fiscais. Em média, quanto tempo dura o processo judicial e como que é o preâmbulo dele? O que você questiona dentro desse processo judicial? Tá. Então, aqui no sul do país, nós temos centenas de casos hoje. Para te ter uma ideia, hoje a gente atende mais de 350 clínicas médicas odontológicas, tá? E isso aí foi ao longo dos anos que a gente foi... Nós temos uma metodologia de trabalho para nós termos tamanho êxito. Nós temos uma metodologia de trabalho que a gente implica basicamente para todas as clínicas que nós atendemos. Claro, tem algumas que têm uma peculiaridade ou outra. Mas veja bem, aqui no sul do país, nós temos trânsito e julgado em 7 meses. 7 meses tu ter trânsito e julgado, vamos levantar as mãos para o céu, abrir uma estudante aí e agradecer. Porque não é fácil, tá? 7 meses de trânsito e julgado, hoje são processos... Trânsito e julgado?
Nossa, eu tava Trânsito pensando que é a julgado. primeira instância. Trânsito já foi Não, não, rápido. não, não. Nós temos trânsito julgado em 7 meses nos processos Cara, que nós atuamos, mas isto é uma característica aqui do TRF4, tá? Em outros TRFs, e até dependendo da maneira como tu entrou no mandado de segurança, o mandado de segurança às vezes demora um pouquinho mais, ele tem uma celeridade mais rápida, mas fatalmente ele vai para segundo grau, tá? Vai ter uma apelação. Então, aqui no Sul a gente ganha em dá mais ou menos 6, 7 meses, 8 meses. Eu, por exemplo, vamos como que, para... só para, é que a gente também está falando um pouco com o contábil, como que seria a primeira instância, depois provavelmente alguém recorre, como é que é todo esse, não precisa ser tão detalhado, mas pode só para a gente passar, para a gente saber, quando que é o momento que o contador vai virar a chave do cálculo? O contador vai virar a chave do cálculo quando tiver o trânsito julgado. O trânsito julgado é que não há, Quando tu eu não, fico tem, assim, tu não doutor, é consegue porque entrar mais eu com falo recurso. assim, ó, eu estou fazendo certo. Tá? Quando tiver o trânsito julgado, o advogado vai informar para vocês: olha, ganhamos o processo, não há possibilidade mais de recurso, pode reduzir a base de cálculo para 8,12 somente para exames, procedimentos e cirurgias. As consultas continuam lá na base cheia. Tá? Então, é Então, somente depois do trânsito julgado. Eu então, e só uma dúvida. Primeira instância, depois, como é que costuma fazer os processos? Que a gente está também no público contábil. Tá. Então, nós temos processos aqui no Sul e tem outros estados também que a União, dependendo do como foi desenvolvido o processo, a União não recorre. Tá? Isso é uma Tá. característica bem interessante. Mas, se o processo não foi desenvolvido com uma metodologia correta, a União recorre. Ela recorre e ela vai dizer que tu não tem direito no primeiro, tu vai dizer que tu não tem direito no primeiro grau, e tem clínicas que até perdem em primeiro grau e também perdem em segundo. Tem advogados que eles não verificam bem os requisitos, notas fiscais. Tem nota, por exemplo, clínica com nota fiscal de serviços médicos prestados, tu não vai conseguir nunca benefício, nunca. E ainda o advogado vai atrás de um dinheiro que ele nunca vai conseguir buscar. Tá? Fundamental isso. Não, ele Tá. tem que entender isso aí. A gente sempre exemplifica aí, até tem outros advogados que trazem os processos para nós, para a gente desenvolver em parceria. E nós temos um lema bem grande aqui, até eu estava pensando de colocar aqui atrás na nossa parede, que é dividir para multiplicar. Tá? Os advogados hoje caiu, já virou essa chave, tá? De nós advogados de simplesmente quando, por exemplo, não pegarmos o que é o outro está fazendo isso, está fazendo um processo lá, vamos também nós vamos nos atrever a desenvolver esse processo. Não. Então nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos em parceria, nós temos contadores e parceiros nossos que trazem os clientes para nós e a gente desenvolve os processos específicos e comissionamos nossos parceiros. Perfeito. Exatamente. Então, é dividir para multiplicar. Nós Exatamente. não nos importamos de dividir os nossos honorários, mas a gente sabe que conosco o trabalho vai ser bem realizado. E Sim. tudo que começa bem, termina bem. Fundamental isso. Eu, como adoto um tom muito conservador e nosso escritório trabalha somente dessa maneira, quando a gente entra com o processo, nós não reduzimos a base de cálculo do cliente. Não. Não. Exatamente. Ele vai Não, ele vai entrar com o processo e ele tem que entender. Tem uns que até choram, os clientes falam assim, mas eu queria já reduzir, tá apertado. Não, segura aí, doutor, vamos, continua na base cheia agora, porque a gente vai ter um ganho de causa e tu vai receber esse valor. Então, importante, quando recebe esse valor, já teve valores que teus clientes receberam? Teus clientes já receberam valores? Dos meus clientes, já. Tá. Tu sabe como é que recebe, então? São duas maneiras que ele recebe. Ou por precatório, tá? Ou por compensação. Compensação, Então, no caso. nós adotamos sempre o precatório. Sempre gostei de trabalhar com o precatório, por quê? Porque o precatório e a União por incrível que pareça, a União sempre foi a melhor pagadora do mundo de precatório. Ela pagava
sempre na data certa, muitas vezes ela até adiantava. Então, tu ganhava, tu tinha um trânsito julgado, ou, por exemplo, ganhamos o processo hoje, trânsito julgado, vamos entrar com cumprimento de sentença, se tiver embargos, demora um pouquinho mais, se não tiver um embargo de impugnação da União do cálculo, a União vai dizer que não se opõe ao valor, e aí a gente já manda para o precatório, que tem que ser inscrito no orçamento, aliás, tinha que ser inscrito no orçamento da União até junho do presente ano. Agora tem que ser inscrito até com a PEC dos precatórios número 114, tem que ser inscrito até abril. Então, assim, essa sistemática mudou. E nossos clientes recebiam sempre os precatórios, o volume total, tá? E aí eles iam lá na agência, sacavam, e ficava tudo separado. O precatório do cliente e o precatório dos nossos advogados, tudo separado, inclusive a sucumbência. E muito prático, porque nós advogamos em todo o Brasil e eu não preciso estar me deslocando para levar o cliente ou transitar pela minha conta. Picado, né? Ou ficar recebendo picado por compensação, né? 20%, 30% por compensação. Mas doutor... olha só, essa questão agora, frente à PEC dos precatórios, tá? Nós tivemos que mudar a estratégia, então eu aconselho sempre agora, obviamente, em função da PEC dos precatórios, os clientes optaram por compensação. Por quê? Porque agora está muito nebulosa essa questão ainda, a gente não tem, tem uma cortina de fumaça aí que a gente não sabe se realmente vai ser constitucional ou inconstitucional essa questão da PEC dos precatórios, que tem uma discussão, porque nós não temos mais previsibilidade do pagamento de precatórios. Sim, sim. Então, eu acho mais interessante para o cliente, tá? Para as clínicas médicas, odontológicas que ganharam o benefício, elas optarem pela compensação. Sim. Então, a compensação, nós entramos com a compensação da sentença. Só antes de você entrar na compensação, que seria um passo depois da minha dúvida. Muito bem. Você fez o processo, trânsito e julgado. Galera, você chegou no seu cliente, tem o seu advogado parceiro, instrução. Só vamos fazer o cálculo a menor após o trânsito em julgado. Obviamente, você já pode orientar o seu cliente a começar a fazer o certo. As notas fiscais têm que estar discriminado o que é consulta, o que é procedimento, o que é cirurgia. Obviamente, você chega nesse seu cliente e você já... esses últimos 5 anos que você fez, a minha dúvida seria o seguinte... Por ele não ter essa instrução, você acha que, por ser um processo judicial, o não a gente já tem, vale a pena a gente brigar pelo sim? Porque algumas vezes ele tem um processo administrativo que ele controla o que é consulta, o que é cirurgia, o que é procedimento, mas isso não está espelhado na nota fiscal dele. Algumas vezes ele usa um código de serviço apenas, algumas vezes o descritivo dele é básico. O que eu sempre oriento é o código de serviço 4030, se eu não me engano. Que normalmente é o que você garante o benefício. O 4030 é o medicina e biomedicina ou não? Exato. É o medicina e biomedicina. E tem o outro também, eu não me lembro o outro número, mas é o que abre lá para quando tu vai cadastrar nota. O outro que abre lá é hospitais, sim, clínicas, laboratórios, tem esse também. Tu pode utilizar esses dois, não está errado. Tu pode utilizar esses dois, tá? Tá. Por exemplo, ele não discriminou, colocou os serviços médicos, porém ele utilizou o código de serviço 4030. Você acredita, então, que ok, podemos recuperar os últimos 5 anos, mesmo que o descritivo seja simples? Não. Não. Eu te digo assim, ó, quando eu já olho a clínica e vejo que nós temos esses requisitos que eu te passei agora são requisitos básicos que tu tem que ver. Tá. A partir daí nós temos outros requisitos que nós temos um checklist extenso no nosso escritório, porque a gente quer que o processo comece bem, termine bem, que nós não tenhamos sobressaltos. Tá. Ou seja, nós nos depararmos com situações que a gente não vai conseguir recuperar para o cliente. Então, eu já sei o que eu vou recuperar e também informo para o cliente. E se eu não recuperar, eu informo para o cliente antes de entrar com o processo. Ele já sabe, olha, isso aqui nós não vamos recuperar, isso aqui vamos recuperar. Então, essa questão, se não está discriminado, mesmo que tu coloque alguma coisa, morreu. Tá? É temerário tu tentar buscar isso aí, porque que o cliente vai criar uma expectativa de que
que os valores de clínicas médicas começam em 80, 100 mil, tá? É um ticket interessante. Então, tu tem que pensar assim, ó, tu vai criar uma expectativa junto ao teu cliente, junto ao médico, porque o médico, ele não tem, e eu tenho certeza que tu vai sabe dessa questão, o médico não tem tempo para as suas finanças. Exato. O médico tem tempo para o seu paciente. Ele vai confiar plenamente do que tu falar, tá? Principalmente o contador. Então, eu sei que normalmente os contadores têm as costas largas, os ombros largos. Por quê? Porque são depositados em vocês grandes responsabilidades, tá? Sim. Então, não tem, no meu caso, eu não busco passado. Eu não busco passado, eu explico para o cliente que não dá, que não vai ganhar, porque veja bem, eu não tenho uma nem duas, nós não temos aqui no escritório uma nem duas, nem 10, nem 15, nós temos mais de 300, tá? Que a gente foi lapidando essa metodologia de trabalho ao longo dos anos, e nós temos decisões fundamentais também, decisões para anestesia, cardiologia, várias clínicas, e a gente tem, digamos assim, já o escopo do trabalho pronto, o norte, está tudo certo, nós tínhamos checklist para tudo, então não vai buscar o passado. Entenda que a tua nota fiscal não discriminada, tu não busca passado. Tá bom, tá bom. Uma dúvida que eu tenho legal, então você fez o processo, a gente pegou as notas código 4030, hospitais e casas de cirurgia que eu também ter que ver qual que é esse código de serviço. Ok, desde que o descritivo esteja bem claro, procedimento ou cirurgia ou procedimentos XYZ do período de tal a tal, para que o fisco, quando for questionado, se o fisco te questionar, esse documento fiscal corroborado tá gerando essa informação e tá ok. Então, nesse caso, o Dr. Kayan recuperaria os últimos 5 anos. Bruno, cara, tudo bem, eu entendi o que você está falando, mas o meu cliente, ele tem 100% das notas dele emitida como 40/30. E dentro desse 40/30, tem consulta, procedimento, tudo tá tudo lá dentro que ele manda para o convênio paga para ele. Pelo entendimento que eu tive com o doutor, se não está muito bem descrito na nota, pode sim gerar questionamento, por esse motivo ele não recuperaria, né? Acho que também cabe uma conversa com o cliente se ele quer ter esse risco, né? Provavelmente existe essa conversa. Existe, e também a gente tem que destacar que tem o risco, inclusive, de sucumbência de 10%. Então, vamos falar de uma causa de 500 mil reais aí. Se tu está buscando 500 mil reais, e aí o cliente, não, eu quero que tu vá atrás disso, eu quero esses 500 mil, e eu falo para ele, nós não vamos ganhar os 500 mil. A gente vai ganhar o que a gente tem comprovado aqui, que nos dá direito a 100 mil. Dessa diferença de 100 mil para 500 mil, o cliente vai pagar 10% da sucumbência. Então, ele vai pagar 40 mil. Dessa diferença aí, que vai dar 400 mil reais, tá? Vai pagar 40 mil. Então, veja bem, por que submeter o cliente a essa questão? E isso só se dá com experiência. Só se dá com experiência, só se dá com processo ganho, com resultado mesmo. Sim. Porque normalmente muitos advogados que querem surfar nessa onda, tá? Que acham que tem os advogados que acham que vou adentrar nessa questão aqui, eu nunca fiz, mas é fácil, é barbada. Eles não sabem digamos assim, do valor que eles vão deixar para o cliente pagar. Sim, sim. Tá? E aí eles douram a pílula para o médico, até para o contador, às vezes um contador de cidade pequena, né? Você deixa levar por uma conversa mais agradável, sabe? A pessoa, um advogado legal, tudo. Mas, no fundo, ele cobrou antes para ingressar com a ação, cobrou um valor para ingressar com a ação, e depois tu nunca mais sabe se vai conseguir receber. Mas, de qualquer maneira, se ele ganhou a ação, ótimo, tu vai ter o benefício. Mas o dinheiro lá do passado vai ficar discutindo, e tu vai ter 10% de sucumbência e tu vai ter que pagar. Entendi. Dentro desse processo, até uma dúvida que eu tenho, você primeiro está fazendo o pedido de transformação, equiparação de clínica e hospital, e quando transitado e julgado, você já faz o pedido do valor a recuperar. Quando, por exemplo, você identificou uma clínica que ela fez tudo certinho os últimos 5 anos,
tá tudo muito bem descrito, ok, tem toda a segurança. Dentro desse processo que você judicial que você está fazendo, você já estabelece o valor e a recuperar também 450 mil referente aos últimos 5 anos. E aí minha dúvida é se isso já é feito dentro do processo judicial e se, após concluído, a gente pega o código do processo judicial, utiliza a perde comp e já começa a compensar. Esse é o processo? Nós fazemos um pouquinho diferente, que depois que nós ganhamos, nós fazemos uma liquidação de sentença. Para a gente ter uma homologação da União, para a União dizer que concorda com o nosso cálculo. Aí sim a gente manda para a Receita para te preencher aquele formulário de pedido de compensação tributária, de compensação de perda de comp, tá? Até hoje eu estava falando com a nossa contadora, ela ficou 1 hora junto à Receita lá para fazer os pedidos dos clientes nossos. Então, é só nesse momento. E aí aí tem toda aquela questão daquele formulário que tu tem que preencher, do trânsito e julgado do processo, do valor originário, do valor atualizado, das observações lá, aquele quadro grande de observações lá. Tu tem que colocar do que se trata, o que é ação, tá? O que tu ganhou, tem que colocar tudo. Aí tem a certidão narratória que tu baixa no processo, várias coisas. Quando você faz esse processo de parceria com o escritório de contabilidade, a minha dúvida seria o seguinte, contador, faz o seguinte para mim, faz o cálculo dos últimos 5 anos, está tudo certinho, tá? Ele te passa o valor final e todo esse processo é feito pelo advogado e aí ele vai te falar, aí você como advogado vai falar, deu tudo certo, ok, o processo é esse número aqui, pode fazer o perde comp. Essa atividade seria do advogado? Quando nós, aqui no escritório, tá? Nós gostamos de levar a solução pronta para o cliente. Eu levo tudo pronto. Nós temos o pacote, digamos assim, o pacote pronto. Eu gosto de deixar tudo, eu gosto de ter o controle de tudo, principalmente do nosso cálculo, porque nós temos uma metodologia de trabalho vencedora. Tá? Senão a gente não teria mais de 300 clientes, 350 clínicas, que toda semana a gente sempre está chegando clientes novos, estão chegando clientes novos. Então, nós fazemos a elaboração do cálculo, nós explicamos de onde é que saíram aqueles números e submetemos ao crivo do contador para ele ver, olha, isso aqui, tantas notas deram isso, aí nós pegamos a ECF, pegamos o extrato do ECAC, de Imposto de Renda e Contribuição Social, tá? Se tiver alguma questão lá de CTF, tudo, mas a gente junta, por exemplo, agora o processo que nós entramos em fevereiro, a gente não tinha a ECF ainda, de 2022, né? Aí a gente pediu uns balancetes, então nós montamos todo o cálculo, nós sabemos exatamente aonde nós queremos chegar e o que o nosso cliente tem que ganhar. Legal. Importante. Para te ter uma ideia, eu não sei se vocês têm uma ideia hoje de valores de clientes, de valores de clínicas médicas que elas podem restituir. Nós temos, como nós fazemos isso há bastante tempo, nós temos basicamente um norte dessas questões aí, desses valores que a gente consegue restituir. Então, veja bem, uma clínica hoje que a sua receita bruta é composta mais por exames, procedimentos e cirurgias e a receita de consulta é bem diminuta, é bem diminuída, 80, a gente 20. consegue... não digo nem 80-20, eu digo 90-10, por aí, fica nessa faixa, tá? A gente consegue restituir para a clínica quase que um faturamento mensal por ano. Vamos pegar uma clínica que fature... Tu pega uma clínica, hoje qualquer clínica aí, fatura 500 mil por mês, fácil, tá? Então vamos pegar até mais baixo, não, vou pegar por 500 mil. Tu pegar uma clínica que fatura 500 mil, dá para restituir 480 mil por ano. Sim. Ou tu pode gerar, tu não precisa nem restituir. Tá? Vamos pensar que está morto esse valor, que não tá, que tem que ajustar toda a documentação. Tu pode, daqui para frente, tu pode gerar de economia fiscal quase que um 13º salário para a clínica sem precisar trabalhar mais para isso. Galera, então... Isto... Pode falar. Pode falar. Não, só um ponto. Você vê, até em junho, vai ter o treinamento RT, Recuperação Tributária na Saúde. Inclusive, o doutor está convidado, se possível, fazer um módulo explicando mais essa área do tributário, que eu sempre bato na tecla, gente. Quem tem olho muito grande, algumas vezes acaba se perdendo, justamente porque você quer fazer tudo. Basta eu mudar aqui societariamente, basta eu mudar o cálculo,
daqui a 5 anos chega o fisco no seu escritório, você vai justificar o quê para o seu cliente? Então, às vezes, saiba dividir para multiplicar. Tenha um advogado parceiro para fazer esse processo judicial. Doutor, uma dúvida que eu tenho é, quando a gente faz o processo judicial, o seu cliente fez tudo bonitinho nos últimos 5 anos, gerou, por exemplo, 500 mil a recuperar. Eu, como contador, é necessário que eu retifique esses últimos 5 anos ou não? Basicamente, o que eu fiz durante os últimos 5 anos está correto porque eu paguei a maior e agora vou pelo Perdicomp, vou compensar esses valores. São duas situações, depende do cliente, tá? Eu gosto muito de retificar o passado, mas a gente mais retifica o passado em função de revisão fiscal que nós fazemos para indústrias e supermercados, que aí são valores bem volumosos, são valores de compensações aí, de revisão fiscal de 5, 10, 15 milhões. As clínicas, como não são milhares de notas, tem um volume de notas, mas não são milhares de notas. Pode retificar o passado e organizar o futuro. Não tem problema nenhum, outro pode compensar. Mas se tu colocar o pé da letra e o que fica melhor mesmo, retifica o passado. Retifica o passado para te olhar para o teu futuro aí. Então, olha que interessante. A clínica vai ter o crédito de 500 mil, tá? Ou de 100 mil, de 50 mil. Ela vai ter o crédito e ela vai compensar com os tributos vincentes, com o pagamento que ela vai ter a cada trimestre dos tributos. E aí, ela tem muitas clínicas que ficam 1 ano e meio sem pagar tributo. Exatamente. Só com o lucro, veja bem, só com o lucro do negócio. Exatamente. Tá? Exatamente. Então, isto não foi através de mágica. Tá? Que muitos advogados, é fundamental isso aí, que o contador percebe isso aí. Tá? Mas, às vezes, não digo médico, mas em outros segmentos, às vezes, os advogados utilizam desse subterfúgio, dessa conversa que vão recuperar milhões e que vão fazer mágica. Não existe mágica, tá? E salta aos olhos essa conversa muito, porque hoje em dia tem muita mágica, o pessoal está prometendo muita mágica, tá? Que faz aqui, faz acolá, olha, recupera, eu boto tanto. Então, assim, ó, quando vocês se deparam com algum advogado, algum consultor fiscal que faça mágica, peça para ele te informar os cases de sucesso dele. Exatamente. E tu possa ligar e perguntar. Liga para os cases de que ele, eu preciso aqui, já que tu ganhou isso que tu tá te informando, me dá aí 5 clínicas, 10 clínicas que tu ganhou. Quero ver exatamente. 10 clínicas que tu ganhou nos últimos anos aí. Só do último ano aí, eu quero 10 clínicas que tu ganhou, para eu ligar para os médicos, para eu ter certeza que o teu trabalho é bem feito. Porque hoje em dia é muito fácil as pessoas prometerem, olha, vou fazer isso, me manda esses documentos, tudo, e não fazem nada. E daqui a pouco estão pegando a tua empresa, constituindo com o teu nome e outras coisas. Então, a fraude está aí, né? Eu acho fundamental que o pessoal observe isso, porque às vezes a gente, do calor do momento, está passando por uma dificuldade, a gente cai naquela conversa muito atraente, né? E realmente só piora, né? Eu perguntei esse da retificação, porque a gente teve casos aqui que teve que retificar, teve casos, porque foram advogados diferentes, que um caso, por exemplo, a gente retificou os últimos 5 anos, onde através da DCTF foi gerando esses créditos, e também retificou tudo, ECD, ECF e tudo mais, e aí foi gerado esse crédito, mas também teve um caso que a advogada me passou o valor cheio, ó, a gente vai recuperar esse valor aqui, você coloca o número do processo aqui, você não precisa retificar nada, justamente porque isso prova que você pagou a maior, você não precisou retificar, então realmente você pagou a maior, e agora os próximos impostos a pagar, você joga o número do processo, que o fisco já vai saber que ele tem esse crédito e uma coisa vai compensar a outra, e ele vai comendo esses créditos que existe. Então, por isso que eu te perguntei se é necessário ou não retificar. Porque isso veja bem, se tu não organizou o teu processo com que tu estás informando na tua ECF, da tua base de cálculo de 32%, com as tuas notas, com o teu também tem questão, que isso aí a gente encontra muito. Valorzinho diferente que foi informado na ECF, tá?
e tu vai lá ver no ECAC que não bate o pagamento do imposto de renda e contribuição social, não bate nas notas fiscais, não bate. Então, tu tem que ajustar isso aí também, tá? Antes de entrar até com o processo, tem que ajustar isso aí. E aí, é uma série de documentos que tu tem que ajustar, porque o teu cliente, e principalmente nós advogados, que hoje no tributário se criou essa situação de que é só no êxito que se recebe. Então, nós precisamos organizar tudo para a gente ter uma certeza que o cliente vai receber e só assim nós receberemos. Que a gente não vai criar um problema para o cliente, entendeu? Então, é necessário organizar tudo para tudo dar certo. Porque tu tem... Pode falar. Porque tu tens responsabilidade nisso. Exatamente. Exatamente. Eu acho que até... Eu digo até para os contadores que a gente, até contador, tem mais responsabilidade porque você está no dia a dia com ele. Todo mês você está ali fazendo o movimento dele. Então, quando você vende essa solução para o seu cliente, que nada mais é uma venda, você tem que ser sincero também, porque você vai olhar na cara dele quando der certo e vai olhar na cara dele quando der errado. Então, é muito perigoso. A gente, dentro dos treinamentos do CRM, eu sempre ressalto isso. Tome cuidado para trazer novidades para o seu cliente que você está vendendo ali a solução do ano, e algumas vezes você vai trazer, você está vendendo o problema do ano dele, né? Algumas vezes você vai dar mais problema para ele do que resolução. Isso é muito perigoso. É isso aí. E hoje em dia, essas demandas tributárias, elas envolvem cifras maiores, né? E muitas vezes tem indústrias, o contribuinte às vezes está precisando mesmo, a empresa está precisando Sim. desse fluxo de caixa, tá? Sim. Mas tu não pode submeter também esta questão simplesmente a um amadorismo. Tu não pode ser amador para desenvolver o processo e tu, não, tu acredita aqui que dá tudo certo, fala com o contador, e às Sim. vezes tu pega um contador um pouco mais, digamos assim, não atualizado com as questões do momento, tá? Com uma visão mais antiga, realmente, e pega um advogado ligeiro, tá? Sim. O advogado faz horrores. Então, eu estou até falando contra a minha profissão, mas é o que mais chega para nós. Chega Exato. bastante gente assim, poxa, olha, eu fiz um advogado e um contador, uma consultoria fiscal, nós fizemos revisão fiscal aqui e levantaram os créditos e tudo errado. Então, quando fazemos a revisão fiscal aqui para os nossos clientes, nós apresentamos a revisão fiscal junto com o contador. Nós não apresentamos sem o contador. É somente com ele, senão a gente não apresenta. A gente espera até, pegou Covid, esperamos, não tem problema nenhum. A mulher vai ter filho agora, esperamos, a gente espera, tá? Exatamente. Mas é preciso estar tudo claro. Uma das dúvidas que até eu também sempre levanto é que é até de prática que você vê nas leituras na internet, é que ele fala assim, também atender as normas da Anvisa, referentes provavelmente a esse embasamento que você passou. Só que você, além da norma, acaba algumas vezes se tornando uma coisa meio impraticável. Até o cara tem que ter ambulância, tem que ter atendimento 24 horas. Isso é praticável ou não é? Então, se tu vê a RDC número 50, tá? Tem uma série de requisitos que ela pede lá que é impraticável. É impraticável. E veja bem, olha só. Isso. Não, é isso aí. E olha só. E mesmo que fosse praticável, digamos assim, que tu preenchesse todos esses requisitos que as instruções normativas da Receita te pedem, tu não estaria no lucro presumido, tu estaria no lucro real. Você é um hospital. Não tem como. Então, assim, as normas da Anvisa que o judiciário entende que está pacificado é o alvará sanitário. É o alvará sanitário que atende às normas da Anvisa, que ficou estipulado desta maneira. Então, não tem a RDC número 50, ela tem esse caráter totalmente pró-fisco. Tá? Então, quando a gente entra com mandado de segurança, o delegado da Receita Federal que contesta, ele se manifesta, ele coloca a RDC número 50. Ele se manifesta isso. Já
quando tu entra no rito ordinário com uma ação declaratória de repetição do indébito, não existe isso. O procurador-geral nem manifesta isso, nem fala isso aí, porque a discussão é nos autos do processo, uma questão de direito, não uma questão já junto ao fisco, tá? É diferente a discussão. Sim, sim. Poxa, que live, hein? Vou te falar que essa live aqui no YouTube vai alcançar muitas pessoas, muita gente já estava aqui. Eu agradeço imensamente o seu tempo, a sua vontade também de fomentar o mercado, compartilhar conteúdo, que acho que é importante. Eu sempre falo, né? Contador, advogado, a gente está junto nessa. Não precisa um ficar competindo com o outro. Acho que tem muito cliente que chega em mim, Bruno, eu vi um texto seu sobre transformação de clínica e hospital, e aí eu falo assim, não, doutor, a gente faz uma reunião com a nossa advogada. Aí ele fala, mas tem que fazer processo judicial? Tem. Mas não tem como fazer. Não tem, é processo judicial, tem que ser feito com cautela, porque você vai estar mexendo no bolso do fisco, assim como você pode recuperar muita grana, ele pode ir lá na frente pedir de volta. Então eu sugiro que você faça da forma mais segura possível, até para você se prevenir também. Agradeço imensamente o tempo, doutor. Perfeito, eu agradeço eu poder ter ajudado o pessoal, tá? Se precisarem entrar em contato também, pode me chamar no WhatsApp, no Instagram. Eu estou sempre à disposição. Esse conteúdo, todo dia eu estou trabalhando com as clínicas. Eu no meu escritório aqui, sou um dos sócios, e eu só tendo clínica médica, odontológica e hospital. Tá? Nós atendemos também hospitais, questão de revisão fiscal, questão de créditos que eles têm junto ao SUS. Então, agradeço muito imensamente, me sinto muito honrado por ter conversado contigo, tá? E a gente até conversou poucas vezes, né, Bruno? Mas excelente, excelente, tá? Eu fico à disposição para outros assuntos que tu precisar também, e nossa equipe aqui também, tá bom? Te convido a gente conseguir formar ali um módulo para o RT na saúde, é um curso que a gente vai desenvolver de recuperação tributária. Acho que tem muito fit que a gente pode bater, porque é justamente o que eu sempre falo, né? Existe a parte contábil, mas existe a parte judicial também, que não adianta eu, Bruno, começar a falar, porque eu não tenho propriedade para isso. Nada melhor do que um advogado falar sobre a área dele. Então, te convido também. Existe isso. E assim, ó, pense sempre no teu cliente na questão de não correr riscos. Não correr riscos desnecessários. Nós adotamos um tom bem contemporâneo no nosso escritório, tá? Nós estamos atualizados com todas as demandas tributárias, mas jamais corremos riscos desnecessários. Jamais. Tá? Nosso trabalho é dividir para multiplicar, porque tem muitos clientes, tem muitos contadores que chegam para nós, trazem seus clientes, e a gente divide os nossos honorários, não tem problema nenhum para nós. É muito bom isso, porque o contador é um braço direito nosso, nos ajuda muito nessas demandas, tá? E também com outros advogados, parceiros nossos, mas não corremos riscos. Nós sabemos exatamente o que nós queremos e aonde nós iremos chegar, e principalmente o que os nossos clientes têm de economia, têm de restituição e têm de economia daqui para frente. Nós sabemos exatamente tudo, tá? Exatamente. Concordo plenamente e pratico isso aqui dentro do escritório, e sempre sugiro que os contadores façam também. Gente, cuidado com soluções milagrosas, que algumas vezes quem vai ficar ruim na jogada aí, algumas vezes é você mesmo. Então, sempre conte com profissionais, para cada um na sua área, cada um no seu serviço, para que até o seu cliente ganhe mais com isso. Doutor, agradeço, muito obrigado, tamo junto. Eu que agradeço, um abração para vocês aí. Abraço. Uma boa noite, bom descanso. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, tchau.